vamos para o nosso próximo painel, Saindo do Óbvio. Para esse painel, nós contaremos com a presença da Ana Luísa Rodella, crédito da Bradesco Asset Management. Marcelo Urbano Dias, diretor de gestão da Algme Capital. Pierre Jadu, gestor de crédito privado da Axis Investimentos. E a Francisca Brasileiro, quem vai fazer a mediação do nosso próximo painel, ela que é estrategista da TAG Investimentos. Sejam todos muito bem-vindos ao palco do TAG Summit 2022. Um painel com todos os nossos convidados presencialmente aqui no palco do TAG Summit. Obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Francisca, a palavra é sua. Mais uma vez, obrigada, querida. Bom, boa tarde a todos. Mais um painel aqui. Não digo denso, porque o assunto é leve, mas com muita informação. Obrigada, Ana, Pierre, Urbano. Para mim é uma honra estar no meio dessas feras aqui. Há alguns anos atrás eu falava sem vergonha que crédito não era a minha maior especialidade. Aí eu tive a sorte de, ao longo dos últimos 3 anos, talvez, eu me dediquei bastante a essa caixinha. Não à toa, mas porque eu acho que essa é a classe com mais transformações, na verdade, no nosso mercado, né? A renda fixa em geral, nosso próximo painel também vai falar muito disso, mas acho que se a gente avançou muito em diversificação em equities, multimercado, agora até offshore, nosso mercado de capitais e a renda fixa, principalmente na carteira dos institucionais, ainda tem bastante a se desenvolver. Nós da TAG temos feito isso há bastante tempo e não por acaso aqui investindo aqui nessa turma que faz isso muito bem, com muita estratégia. Então, por isso o nome do painel é Saindo do Óbvio, né? Acho que já passou da hora das pessoas investirem em crédito para dar um CDI mais alguma coisinha nada. E aqui tem um time que vai falar bastante sobre isso, sobre as 1000 formas de agregar. E eu acho que o ponto principal é de formas diferentes. Na verdade, acho que isso aqui é o mais bacana desse painel, né? Cada um deles com as suas expertises, com as suas formas de agregar valor, se complementando, e não por acaso aqui numa sinergia super boa quando a gente olha em termos de portfólios. Então, encerrando a minha fala, para a gente ouvir quem realmente importa, eu vou dar as palavras aqui. Eu não gosto de passar ladies first, né? Eu vou passar aqui para sair desse lugar para o Pierre para começar, e dado que aqui é todo mundo fera. Bom, prazer estar aqui com todos vocês, agradeço o convite da TAG. Meu nome é Pierre, eu sou responsável pela estratégia de crédito da Axis Investimentos, que hoje é focada totalmente no high grade. A gente está com 19 bi sob gestão na estratégia de crédito. A gestora em si tem mais de 40 bi aí distribuídos entre equity, multimercado e crédito. Acho que é isso. Fala um pouquinho para a gente. Boa tarde a todos, eu sou Ana Rodella, sou responsável pela mesa de crédito na Bradesco Asset. Nós temos hoje na mesa 180 bi em fundos de crédito, que são aqueles que o Alfa realmente só vem dessa fonte, e em crédito na Bras 110 bi. Então, uma casa bastante robusta que passou por bastante transformação junto desse mercado, que realmente com a chegada de muitos players aí nos últimos anos ganhou um dinamismo bem diferente. Então, acho que em resumo é isso. Urbano, Oi, boa tarde. Pô, 180 bi, 19 bi, a Algme tem 2 bi e meio, tá? Mas, não, a Algme é uma asset independente, foi fundada há 4 anos atrás por mim, mais 2 analistas trabalhavam comigo em outra casa, estão comigo até hoje, e a gente faz crédito, tá? Então a gente tem um portfólio mais líquido, que é um portfólio que é basicamente um portfólio de carrego para tomar pouco risco de crédito. E aí a gente tem depois um portfólio de mais high yield. Esses 2 bi e meio estão divididos mais ou menos em 1 bi em ativos mais líquidos, que são debêntures, algumas LFs, um pouco de bond. Aí tem um portfólio ilíquido, que é mais ou menos 1 bi e 100, que aí sim dá para falar muito sobre esse portfólio, e aí tem mais uns 400 e poucos milhões de caixa.
É isso, são 24 pessoas, é isso. É isso, vamos para o que importa, então. Vou conversar com você, Urbano, e eu vou começar, talvez, com a pergunta que a gente tem que falar um pouco de tudo para responder, né? Mas a gente está vivendo um momento em que todos os ativos no mundo estão passando por uma reprecificação. A gente acabou de ver no painel anterior que a gente passou o pior momento, né, em 32 anos da renda fixa offshore. E aqui no Brasil, talvez essa seja a classe que tem nos dado menos dor de cabeça, para não falar o contrário, né? Acho que foi um período aí que, se a gente teve um movimento, foi no sentido positivo aí de fechamento de spreads. Então, eu vou querer ouvir um pouquinho de cada um de vocês, a visão sobre o que aconteceu, como é que tem se comportado os spreads e por que esse movimento aí contrarian ao resto dos ativos de risco. Quanto tempo tem para falar? Pode, essa é a pergunta para falar quanto quiser, depois eu acelero. Eu acho que tem uma série de idiosincrasias do mercado brasileiro que levaram a esse movimento desse certa anestesia dos spreads dos ativos de crédito aqui, dos ativos de crédito locais, né? Então, a primeira coisa, o Brasil tem uma coisa sui generis, que a carteira é toda pós-fixada, né? Então, você tem o beta naturalmente protegido. Então, poxa, tem lá uma questão lá os juros abrindo no mundo inteiro, e aqui, como a carteira é pós-fixada, essa componente dos juros fica automaticamente redeada. E aí os spreads não reagiram. Por que os spreads não foram juntos? Primeiro, por esse componente, e a segunda coisa que aconteceu é que, de novo, por conta da imaturidade do mercado, né? O mercado de crédito no Brasil, há 5, 6 anos atrás, quase 90% do mercado de crédito estava na mão dos 5 bancos. Ele vem se desconcentrando muito devagar. Tem uma agenda do Banco Central que tem promovido isso, mas hoje ainda 80 e poucos % do mercado de crédito está na mão desses bancos. E aí é uma série esse movimento todo de desconcentração do mercado de crédito começou a trazer muito dinheiro para o setor, muito fluxo. E o que aconteceu, uma série de casas novas nascendo, né? E, de novo, é meio natural. Se olha uma Selic a 13,25, pô, vou comprar outra coisa para quê, né? Então, acabou tendo uma avalanche de dinheiro para essa classe de ativo, e que, naturalmente, se tem mais comprador que vendedor, os spreads fecham, né? Isso não foi necessariamente refletido, né, no fim, e é isso. Então, apesar dos juros lá fora ter subido, toda a crise, a gente tem exposição em bond, né? A gente não tinha nada, a gente viu a abertura lá fora, tudo acompanhou isso, até entramos na carteira de bonds, e aí, poxa, tinha companhia que pagava 2 de spread aqui, pagando 5,5 de spread lá fora, né? Isso olhando spread sobre a curva soberana brasileira. Então, gerou alguma arbitragem, alguma oportunidade, mas acho que, tentando sumarizar em poucas as palavras, por que a classe de crédito ficou protegida no Brasil, é isso. Acho que, assim, em geral, eu vou deixa a Ana e o Pierre falar um pouco, mas dava para falar mais coisa. Eu só complementaria, a gente concorda que hoje o fluxo acho que fala mais forte do que os fundamentos, né? Então, obviamente, se ele sobe, vem uma enxurrada de recursos, e isso atrai demanda para crédito. E você também acha que tem 2 outros componentes, os próprios bancos, em momentos assim, eles também acabam migrando um pouco mais para o high grade, né? Não sei se na parte de high yield também tem essa mesma dinâmica, mas no high grade a gente vê competição dos bancos também. Na hora de entrar no mercado primário, às vezes a gente perde operação para balanço de banco, ou seja, você vê eles saindo de carteiras mais arriscadas para o high grade para se defender de um ambiente macroeconômico um pouco mais complicado, né? E, além disso, você também tem, acho que uma peculiaridade do nosso mercado é que ele é totalmente local, né? Então, você não tem investidor de fora dentro do nosso mercado. Então, assim, lá fora, por exemplo, você tem movimentos que na hora que tem um flight to quality, os gestores reduzem exposição a mercados emergentes, né? E, nesse momento, você tem ali uma venda mais forte de títulos de empresas brasileiras. Esse movimento você não vê aqui, né? Inclusive, quando você tem estresse lá fora, uma coisa muito natural que você vê é spread de Itaú, Bradesco, os grandes bancos aqui abrindo,
sendo que no nosso mercado local, o movimento de flight to quality é ir para o CDB, LF dos bancos grandes, né? Então, acaba gerando essas distorções entre o nosso mercado local e o mercado offshore também. Acho que o único ponto que eu complementaria aqui do que já foi dito foi a questão da qualidade das empresas predominantes aqui no mercado de crédito. Então, esse, até por ser um mercado ainda se desenvolvendo, crescendo mais, e o próprio Brasil, por ser um país que vai se desenvolvendo muito devagar, a gente tem poucas empresas que acessam o mercado de capitais. E essas empresas geralmente são as de balanço muito forte. Então, uma das razões que deveria ter levado a uma reprecificação, se a gente pensar em piora de condições macroeconômicas, é o aumento do risco de crédito. Porém, quando a gente olha histórico, eventos de crédito que de fato aconteceram no mercado de capitais, eles ainda são muito pontuais. É muito difícil sempre para a gente falar em probabilidade de default, porque acontece tão raramente que vira um evento muito difícil de quantificar, né? Então, acho que esse é um outro fator que também ajuda a ter um comportamento deslocado de outras classes de ativo, onde você vê mercado e perspectivas piorando, e não necessariamente isso se reflete porque a probabilidade de default ela muda muito pouco para a imensa maioria daquelas companhias, né? Você vai adicionar mais alguma coisa, Urbano? Não, eles complementaram super bem. Tá ótimo. Bom, eu achei interessante que a gente falou sobre isso, e para mim a resposta seria mais óbvia, porque aqui a gente não tem a correta marcação ao mercado, né? A Ana falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria voltar um pouco, né? Na verdade, acho que isso também é o que mais mudou no nosso mercado ao longo dos últimos anos, mais especificamente depois de 2020. Então, até ouvindo um pouquinho de vocês, né? Ouvi um pouquinho sobre a ótica de cada um, na época, uma luta pela melhora da marcação a mercado dos papéis de crédito, quando a gente teve, na verdade, muito mais uma crise de liquidez do que de solvência. Então, voltando um pouquinho, né, a gente conversou muito, quem viveu isso juntos, mas para colocar todo mundo em perspectiva, em 2020 a gente começou a ter um período onde as empresas estavam bem, mas a gente viu uma forte reprecificação de crédito, tendo pela primeira vez 2, 3 meses seguidos de retorno negativo. Era uma coisa que a gente nunca tinha vivido. Até eu que faço a modelagem de dados, né? A gente vai modelar crédito, é a classe mais difícil, porque é exatamente isso. Você modela um histórico, não tem retorno negativo. O high yield, às vezes, tem menos retorno negativo do que o high grade. É muito difícil modelar essa classe. Mas em 2020 nos trouxe alguns parâmetros e não necessariamente relacionado, né, à solvência, à capacidade de pagamento, mas uma movimentação do mercado. E eu lembro que naquela época foi feito um esforço muito grande de vocês, né, dos gestores juntos aos administradores, para pressionar para que os ativos fossem corretamente marcados, o que eu acho que foi muito legal e trouxe uma maturidade para o nosso mercado. Mas eu queria ouvir de vocês, primeiro, retomar um pouquinho como foi isso, né, se de fato amadureceu, se a gente melhorou na marcação ao mercado, o que mudou, contarem um pouco aí do backstage dessa história e falar sobre como está hoje, né? Se hoje a gente pode falar que, de fato, a maioria dos papéis tem uma marcação ao mercado, como isso está evoluindo. Vou começar aqui com o Pierre, que acho que viveu isso também bem de perto. Lógico. Acho que, em termos gerais, a marcação ao mercado ela vem melhorando faz bons anos, né? Óbvio, faltam ainda alguns ativos que eu acho que poderiam ser muito mais apurada a marcação ao mercado, sobretudo ativos mais estruturados ou ilíquidos, como FDIC, CRI, CRA, enfim. Mas eu acho que em temperaturas normais, em condições normais de pressão e temperatura, a marcação da Ambima ela funciona até que razoavelmente bem e se comporta até que de maneira aderente a como os ativos estão negociando no secundário, né? Depois da parte bancária, de LF, CDB, depende muito do administrador do custodiante, né? E aí você vê alguns administradores que são mais rápidos em fazer essa reavaliação e outros que são um pouco mais devagar, né? O que eu acho que ainda é muito frágil em termos de marcação de mercado é em momentos de crise, né? E para mim, pelo menos, ficou muito óbvio na pandemia como em momentos onde você tem um movimento muito rápido dos spreads de crédito, assim, a metodologia da Ambima com certeza não é aderente, né? Então, como você mesmo colocou, demorou 3 meses de fundos rodando negativo.
né? Mas a marcação, ela ocorreu em questão de 1, 2, 3 semanas, né? Ou seja, aquilo deveria ter sido refletido na cota muito mais rapidamente. E, na minha visão, pelo menos, eu acho que esse é um dos motivos que intensificou a nossa crise de liquidez. Porque você começa a gerar assimetria entre os investidores, né? Aquele que acompanha mais de perto o mercado, ele sabe que se ele resgatar a cota hoje, ele está vendendo os ativos dele num preço irreal, né? Que o gestor não vai conseguir vender na ponta, né? E aí, obviamente, aqueles investidores que estão mais próximos do mercado acabam resgatando e falam, ó, depois da reprecificação eu volto. E isso de fato aconteceu. Na hora que os fundos pararam de ter reprecificação, pararam de sangrar, pelo menos do nosso lado, os resgates pararam, né? Ou seja, se a gente tivesse remarcado mais rapidamente os ativos, talvez a sangria tivesse durado menos e teria sido menos intensa, né? Inclusive, nós tivemos assim, um papel muito ativo junto aos administradores para forçar a marcação o mais rapidamente para o valor justo, né? Para eu poder olhar para o meu investidor e falar, olha, hoje o fundo ele tem um carrego ali de CDI mais 4. Se você quer resgatar agora, não tem problema. Entendeu? O que não dava era você ter ativos marcados a CDI mais 1, 2, com o mercado operando a CDI mais 4. Ali você gera uma assimetria e, pior, você pode até gerar uma transferência de riqueza entre cotistas, né? Então, eu acho que assim, deveria ter mudanças na metodologia da Anbima para momentos de crise, poder ser uma coisa mais rápida, e os administradores deveriam começar a discutir internamente também maneiras de precificar em momentos fora da curva, não pela marcação Anbima, né? Ter metodologias específicas para momentos de crise. Por exemplo, você pode provisionar, no resgate, você provisiona uma parcela do resgate para a futura marcação a mercado, né? Isso se faz lá fora, por exemplo, e aqui não se faz, né? Então, a gente tinha discussões com os administradores de falar, olha, nós sabemos que a marcação Anbima está defasada, vocês também sabem, só que aí eles, obviamente, falavam, olha, eu não posso me desviar da minha metodologia no meio da crise, porque isso vai virar um liability para mim, né? Então, ficava uma situação horrível, né? Onde a gente sabia que os ativos, todo mundo sabia que os ativos estavam mal precificados, né? Não tinham acompanhado ainda, e a gente não conseguia resolver aquilo de maneira rápida, né? Bom, Ana, conta para a gente aí sobre essa ótica, que eu acho que é bem diferente, né? Essa é a beleza, de novo, 3 óticas diferentes, né? De quem está ali num transatlântico, tendo que operar com isso. Como é que foi? Como é a sua visão disso? Para a gente, de fato, tinha mais margem de manobra, né? Nesse momento de muitos resgates, a gente tinha uma gordura razoável, mas, de fato, a questão da precificação é preocupante para a gente também, porque quanto mais a realidade estiver refletida rapidamente, melhor é para todo mundo, inclusive para o gestor, né? Para a sua tomada de decisão. A questão da Anbima, ela não deixa de ser um modelo, esse que é o problema, né? A marcação pela Anbima, ela é uma marcação por modelo, porque ela não se baseia simplesmente nos negócios. Talvez o ajuste que precise ser feito existe um pedaço do mercado hoje que já é muito líquido, né? Será que a gente precisa adotar uma marcação que acaba sendo a modelo para papéis que têm liquidez, ou em momentos onde você está vendo que existe liquidez, né? Então, se está saindo um negócio recorrente com volume significativo, será que eu deveria usar um negócio que leva em consideração o preço dado, mais os últimos 3 dias de negócio, né? O negócio que está saindo é uma informação muito mais rica do que o modelo, né? Então, acho que faz parte de um aprimoramento que precisa acontecer, mas que num momento de mercado mais normal, dá para aceitar essa defasagem, né? O crédito, antigamente, era um mercado muito, muito mal precificado mesmo, né? Eu lembro que a gente falava da Anbima, assim, rindo de canto de boca. Você falava, não, é o preço da Anbima. Era um negócio que não refletia absolutamente nada o mercado, né? E hoje em dia já não. Tanto que ele ancora muitas vezes as negociações de secundário, né? Muitas vezes, quando você vai negociar um papel no secundário, existe uma ancoragem das contrapartes do que é a Anbima. Para você fazer o negócio fora da Anbima, fica um joguinho, às vezes, um pouco complicado. Então, de fato, melhorou bastante. A Anbima representa bem os preços num mercado mais estável, mas a grande preocupação, pelo menos do meu lado hoje, é com os ativos mais complexos, com os ativos de maior risco, os high yields, que estão se disseminando, né? Existem vários fundos high yield hoje na indústria, existem vários fundos
de crédito que compram parcelas do PL em high yield, e essa é uma classe de ativo realmente muito mal precificada, porque tem muito menos negócio do que o high grade. E aí o cotista, muitas vezes, ele pode estar comprando gato por lebre totalmente, né? Essa é a parte, para mim, que hoje talvez devesse se pensar num modelo para atender esses ativos que são menos negociados, para que se tivesse alguma precificação mais justa, porque vai ser muito comum você encontrar na carteira simplesmente o preço de emissão daquele papel acruado, vai ser curva, não tem exatamente uma marcação a mercado. Então, os bancários também existe algum problema, mas também é um ativo que, pelo menos do ponto de vista de risco de crédito, geralmente você pode ter uma discussão do valor de mercado, mas do risco de crédito vai estar mais ok. No high yield, eu acho que você pode ter distorções muito grandes ali que não vão estar refletidas. Deixou a bola para você, Urbano. Agora você... Tá. Eu vou contar um pouco como foi a experiência, é um pouco diferente lá, a Ogmi era menor, a gente tinha uns 800 milhões sob gestão em 2020, e basicamente, a gente tinha um fundo lá, que é o nosso principal fundo, que é o Ogmi 90, que a gente tomou lá uns 10% do PL de resgate, né, e até bem pouco para os padrões da indústria. E eu lembro que eu falei para um dos cotistas, né, eu falei, você sabe que quando eu pagar já vai ter acontecido tudo, né? E aí foi um esforço, aí na questão né, foi um esforço grande, porque mais ou menos a metade do portfólio desse fundo são ativos estruturados, né, e o que eu fiz foi montar com o nosso administrador uma agenda semanal para marcar os papéis, né? Tanto que a gente, com carrego altíssimo na carteira, teve 2 meses de drawdown, que é uma coisa que nunca tinha passado por isso antes, né? Então, eu montei, sentava com o administrador toda semana, agora, ó, essa lista, vamos tratar essa lista de ativos. Passava, explicava para ele o crédito de cada um, o que achava, a gente achava um proxy, olha, quando eu comprei, foi tanto de spread sobre esse cara, e saímos marcando. Onde eu não fui bem sucedido de fazer a marcação foi nos FDICs, né? Efetivamente, eu consegui marcar poucos FDICs, porque, de novo, aí tem a maior parte dos administradores assumem a cota do administrador do FDIC, né, que normalmente é outra casa, e aí teve uma resistência bastante grande, salvo aqueles FDICs que tiveram negócio, né. Eu acho que tem um ponto ali da marcação da Ambima que me incomoda bastante, né, é que ela, os preços que são enviados lá, na maior parte, principalmente em papéis menos líquidos, não são firmes, né. Então, vira e mexe, eu me deparo com um papel muito caro na carteira, né, e eu falo, pô, e agora? Né? Normalmente eu vendo, né, enfim. Então, acho que tem hoje um ponto que me incomoda, eu acho que se pegar ali nos papéis mais líquidos, né, considerar os negócios, usar o modelo que se usa em bond, por exemplo, né, que, pô, teve negócio, sei lá, se foi $100 mil ou $100 milhões, né? Eles marcam os papéis, né? Então, eu acho que o negócio deveria efetivamente prevalecer com as devidas ressalvas, né? Porque, enfim, tem que fazer a depuração correta disso. Acho que o negócio deveria prevalecer sobre tudo. E em relação do saúde, a Ana está correta, né? É um incômodo, acho que tem que ter um trabalho do gestor de ter essa base ali para saber se ele está comprando ativo bem precificado ou não, né? Sentir como é que está acontecendo com o mercado, os ativos estão começando a ficar mais caros, mantém tua régua de spread, então e ter honestidade do gestor, né? Assim, na hora que sente um crédito deteriorando, ou pedir para marcar para cima, ou botar num processo de non-accrual. Então, tem que ter honestidade do gestor com o administrador para ter essa interação, tem que ter uma parceria bem construída, para você ser capaz de dizer, olha, aqui eu estou preocupado com esse crédito por conta disso, eu já fiz isso algumas vezes, né? Então, olha, esse crédito aqui eu estou meio complicado aqui com essa estrutura, tal, a gente faz algumas contas, teve um caso, por exemplo, que a gente financiou lá uma obra, e aí, por conta da pandemia, uma série de coisas começaram a dar errado, né? E eu fui lá visitar tudo e eu vi que tinha um problema. Então, a gente modelou, calculou o NAV daquele negócio,
quanto que ficava, tá? A gente botou em non-accrual isso em janeiro de 2021, né? Hoje está uns 60% do par e vai receber o valor que está lá. Quer dizer, eu entendo que a gente arrumou um jeito honesto de chegar com o administrador, não gerar volatilidade na cota, né? Porque a volatilidade nesse caso é ruim, porque se eu marcasse lá atrás a 60 do par, e a gente não tinha essa visão de quanto ia ser, porque eu não esperava também inflação de 20% por 2 anos, o papel corrigido IPCA mais 12, né? Lá atrás, talvez eu cometesse uma injustiça, né? E aí os cotistas estivessem entrando no fundo, estivessem comprando um ativo barato, e se eu não marcasse, pior ainda, né? Porque eu ia ter que marcar isso em algum momento. Então, acho que tem que ter uma honestidade do gestor nesse sentido, e nesse ponto eu acho que a regulação brasileira é um pouco frouxa de botar mais responsabilidade nos gestores, né? Então, acho que, enfim, eu não tenho solução para isso, não sei se modelo é um bom processo, não sei, eu não vejo fórmula, mas eu acho que os gestores serem mais conscientes do dever fiduciário, de terem os ativos nos preços corretos lá dentro, acho que é o caminho correto para no curto prazo, pelo menos, endereçar essa questão da Ana. Interessante isso, né? Porque vocês estavam falando, eu pensei em 2 coisas. Primeiro, a legislação dos institucionais foi caminhando para um caminho de colocar a responsabilidade nas fundações. Então, a gente está vivendo como institucional um processo onde a gente vai ter que se adaptar para, eventualmente, trabalhar com provisionamentos, com analisar essa precificação, que, para mim, né, sendo aqui super sincera, é um contrassenso, porque, né, tem os especialistas, são os gestores, os administradores, e a ponta final talvez seja o investidor, que não é a pessoa que vai ter as melhores ferramentas. Francisca, o administrador não tem condição de criticar um ativo high yield com a gente. Não tem a menor condição, eles não são remunerados para isso, né? Se tiverem que ter a remuneração que a gente tem numa asset, né, vai ficar desproporcional, os fundos vão ficar inviáveis, eles não são. Eu acho que a solução, efetivamente, é ter mais responsabilidade do gestor. Acho que os gestores têm que ser fiduciariamente responsáveis pelos que eles fazem, né? E cadeia, se o cara está sendo desonesto, porque no fim ele está roubando o cotista, se ele tem uma informação de que um crédito está se deteriorando e ele mantém aquilo no ativo só para ficar... desculpa, é crime contra a economia popular isso, né? Eu não vejo outra solução não, mas a regulação é paternalista de certa forma com os gestores e põe muita responsabilidade no administrador, eles não têm, não adianta a gente se enganar, né? A Ana e o Pierre podem corroborar, eles não têm condição de debater crédito, principalmente crédito high yield estruturado, e eu acho que qualquer tipo de crédito, sendo bem honesto, tá? De patamar de igualdade com os gestores, assim, a diferença, a simetria de informação é muito grande. Tá? Imagina aqui aos nossos participantes que têm do órgão regulador as fundações sendo responsáveis por essa crítica. Na verdade, o que provavelmente vai acontecer é trazer isso para o gestor junto com essa conversa para, assim, trabalhar eventualmente com alguma precificação, né? Mas o segundo ponto, qual que é a solução? A gente ter mais negócios no secundário, na verdade, é simples, né? Então, uma das coisas, né... Só te interromper, é que não é só essa solução, porque tem ativos, por exemplo, acho que o Urbano até vive isso muito mais do que eu e a Ana, talvez, ativos que ele vai estruturar e vai tomar 100% na carteira dele. Esse ativo não vai ter secundário, a não ser que, sei lá, ele queira vender e, ele vai ter que fazer um trabalho praticamente de oferta primária para vender. Né? E aí, então, você vai ter que ter metodologias para marcar que fogem um pouco só de olhar o secundário. Né? Aquele ativo não vai ter secundário, só você tem ele na carteira. Né? E aí, como você pega uma deterioração de crédito, ou simplesmente, o mercado inteiro abriu os spreads, então tem que reajustar esse papel, ainda que ele não tenha secundário. Né? Então, vai um pouco além de você falar, o secundário tem que melhorar, tem que ter mais player, tem que ter mais diversidade, tudo isso vai ajudar. Mas alguns ativos, sobretudo aqueles mais ilíquidos, não vai resolver o problema. Então, curiosidade aqui, como é que vocês fazem nessa precificação, né? Pensando em modelos e assim por diante, dado que cada ativo é como é que a gente poderia transformar isso numa metodologia que fosse replicável? Você tem várias formas de marcar um ativo ilíquido, né? Você pode usar proxies, por exemplo, esse ativo ele vai negociar com um spread X em relação a um outro ativo semelhante, que tem liquidez no mercado. Né?
Ou você pode, eventualmente, no momento de estresse, precificar, ok, qual que é a minha expectativa de receber de volta esse recurso? Né? Ou seja, essa empresa vai quebrar ou não, ela não vai quebrar, mas talvez tenha que ter um haircut. Aí você vai ter que fazer uma modelagem da empresa, entender qual que é o fluxo de caixa futuro, quanto que cabe de pagamento de dívida dentro desse fluxo, né? Então, cada ativo vai ter uma complexidade diferente. Aí que está um pouco o que o Urbano colocou, a dificuldade de você transferir essa responsabilidade 100% para o administrador custodiante, sendo que quem tem mais informação e deveria estar acompanhando o ativo bem de perto é o gestor. Entendi. E aí eu vou passar a bola para a Ana, mas antes eu vou fazer um comentário, de novo, da minha vida pregressa, né? Quando eu falava isso, né, eu trabalhava com os modelos de precificação, modelo internacional de Bristol, eu falava, não tem como modelar esse ativo, não, você tem que fazer Credit Risk Metrics, né, lá de trás, só planilhinha por setor, né, expectativa de default, assim por diante. A gente conseguiria trabalhar em alguma coisa assim? Por que eu falei da marcação mais negócios? Né? A gente teria uma fonte, né, assim, olha, tal setor tem, né, tal histórico de default e assim por diante, para trabalhar numa base de dados que a gente pudesse ter alguma coisa com dados públicos e fazer essa modelagem, assim. Né? Vocês enxergam que a gente está a quilômetros disso em termos de profundidade do nosso mercado? Pode complementar, a Ana fala depois que eu estou vendo que sua cabeça está pensando grande. Não, há anos, assim, sempre vai ter assimetrias, né? Acho que o mercado dificilmente vai ficar em termos de precificação perfeito, acho que nem lá fora é assim, né? Mas, obviamente, que quanto mais volume você tiver de secundário, mais informação você tiver, melhor. Né, tanto para precificar os ativos líquidos que negociam no secundário, como usar esses dados como proxy para calcular quanto vale os ativos ilíquidos. Né? Só que eu acho que é difícil você pensar no modelo que fala, esse modelo vai servir para todos os ativos e dá para automatizar tudo de maneira simples. Né? Eu acho que o mercado ele acaba sendo um pouco mais complexo e granular do que isso. Né? Mais empresa a empresa. Você também fala um pouquinho, Ana, para a gente. Eu acho que talvez na linha do que o Urbano colocou, talvez as figuras tivessem que ser invertidas um pouco. Então, o gestor de fato é quem conhece aquele ativo, né? É quem tem a obrigação de conhecer aquele ativo, e o administrador talvez devesse ser mais um questionador, toda vez que tem alguma coisa muito parada ali na carteira, realmente questionar, entender o que está acontecendo para os ativos que realmente não tem negócio, não tem mercado. Acredito que a liquidez vai continuar aumentando, porque a gente tem cada vez mais players e mais fundos fazendo estratégias diversas, e o que você precisa é isso, você precisa de mais contrapartes. Quanto mais gente tiver no mesmo mercado, maior a chance de você achar alguém na ponta oposta do que você quer fazer. Então, acho que a liquidez vai melhorar, inclusive para os produtos mais estruturados, mas talvez a gente inverter realmente esse ponto, o gestor ser a figura que deveria dizer qual é o preço justo, e o administrador ser meio que um controlador disso, para ter certeza também que o gestor não está fazendo o que ele quer, né? Porque o administrador, ele existe para isso, e os administradores se falarem, que eles se falam, mas às vezes também falta se falar mais, talvez, né? Porque tem ativos que só um cara vai ter, mas muitas vezes você tem club deal, que também é um negócio que não vai ter muita liquidez, né? E no mercado de estruturado e de high yield tem bastante isso também. Então, uma operação que você vai ter 4 casas que tem. Essas 4 casas estão com a mesma opinião sobre esse papel. Um não deveria levantar a mão, um administrador levantar para os demais, olha, isso aqui eu fiz uma marcação, vê aí o que você acha. Então, acho que também talvez a dinâmica devesse mudar nesse sentido. Interessante. Acho que tem um ponto aí, acho que o mercado está amadurecendo, né? Então, eu tenho conseguido fazer liquidez com alguns ativos high yield. Então, mas não é uma coisa que eu consigo fazer em larga escala. Mas, olha só, olha a loucura que é o mercado. Eu vou lá, tem um CRA que eu comprei a CDI mais 8. Eu consegui vender numa corretora, depois de carregar uns 2 anos esse CRA, ele tinha uns 2 anos para o vencimento, a CDI mais 4,5. Né? Realizamos um ganho na carteira, vendi tudo. A corretora botou a CDI mais 2,5 na plataforma de pessoa física lá, tá? A gente sabe que a gente acompanha pela CETIP. Meu administrador queria marcar CDI mais 2,5, porque ficou um pedaço lá na minha carteira depois. Eu falei, não é de jeito nenhum, né? E foi uma tremenda discussão, porque eu não queria que marcasse a CDI mais 2,5, que eu ia ficar com ativo caro, né? E eu não sabia, a corretora não necessariamente ia ter espaço para comprar o meu saldo, eu não conseguia vender hoje. Então,
é uma ginástica que a gente tem que fazer todo dia com o administrador, e eu exijo pra caramba da minha área de risco de ter esse acompanhamento super bem feito, porque efetivamente é muito assimétrico para eles. Eles não têm noção, se é um negócio, isso acontece com debênture de infraestrutura, por exemplo, né? Tá a corretora vendendo para pessoa física, você tem fundo de infra, né? Vocês dois têm, a gente não tem, né? Mas aí você fala, nossa, olha o preço que esse negócio está aqui, né? O que eu faço com isso aqui agora, né? É mais ou menos, você tem sei lá, você tem um Fusca que está marcado que pagou $1 milhão no Fusca, pô, né? O que você vai fazer com esse negócio, né? Então, é isso, mesmo em debênture de infra é muito mais líquido do que eu faço, e acontece uma anomalia. Então, tem uma maturidade para esse mercado seguir, mas é isso, acho que evoluiu muito, né? Eu, por conta da idade, estou mais tempo, né? Eu só tenho vantagem para a Ana pela idade. A Ana, em mercado de crédito, acho que é o mesmo tempo que eu, mas eu tenho mais tempo de mercado. Acho que, é fato que o PR tem bastante tempo também. Acho que tem evoluído nos últimos anos, é relevante, né? E bacana, está entrando outras pessoas comprando, tem players, né? As corretoras começando a montar, o fenômeno de vários agentes autônomos começando a virar asset, querendo comprar ativo, alocar ativo nos clientes. Então, tudo isso vai gerar um ambiente de liquidez bacana no mercado, né? Eu acho que até em ativo high yield a gente vai começar a conseguir precificar direito, porque no fim acho que negócio, de novo, né, tem que entender a natureza do negócio, tem essa complexidade também, mas acho que é isso que eu queria complementar só. Só colocando a bola um pouco no chão, acho que a gente já entrou num outro tema, que é justamente a evolução do nosso mercado, e aí acho que a gente pode falar de duas formas, né? Primeiro, essa questão do secundário, eu queria voltar um pouco nisso, porque eu acho que é super importante, né? Antes a gente tinha, todas as carteiras eram um pouco assim, né? Você comprava um ativo para segurar até o vencimento, não existia muito, né, outra ideia, né? Eventualmente você podia vender, assim por diante, mas essa era a perspectiva. E isso hoje, a minha percepção é que já é uma história totalmente diferente, né? Então, por uma parte da carteira, pelo menos, a gente já tem uma profundidade muito maior, né? Um secundário que funciona. E aí, até contando para vocês aqui também um pouco do backstage, foi engraçado que eu falei, vamos fazer um alinhamento, vocês se conhecem, e todos se conhecem, né? Porque o gestor de equities lá de renda variável quer vender uma ação, ele vai lá na corretora, plataforma, manda vender e nem sabe quem está comprando. Eles não, né? Claramente todos eles se falam aqui com frequência, existe essa troca para que, de fato, né, saiam os negócios e diversos outros players entrando. Eu acho que isso, por si só, já trouxe muita maturidade, mas, como eu falei no começo do painel, eu acho que vai evoluir muito. Então, vou começar aqui com o Pierre, falando um pouco sobre isso, que eu acho que é um gestor, né, que usa bastante essa questão aí né, de mudanças, rotatividade na carteira mesmo como parte da estratégia. Como é que você vê isso, né? De novo, voltando um pouquinho a evolução ao longo dos últimos anos e principalmente daqui para frente, né? Como é que a gente deve evoluir ou o que falta, talvez, para a gente ter ainda mais profundidade no mercado, no secundário? Bom, a gente atuando só no high grade ali, né, eu acho que de fato o mercado mudou bastante, né? Então, antes, como você não tinha muita variação de spread, era que nem você falou, era quase um buy and hold da carteira, né? Hoje em dia você consegue agregar alfa dentro dos fundos na gestão, girando o portfólio. Então, você está vendo ali que o cenário macroeconômico está se deteriorando, pô, eu vou reduzir exposição a setores mais cíclicos porque eu enxergo que vai ter uma abertura de spread ali. Ou se você vê que uma empresa está numa dinâmica boa e vai ter uma melhora de crédito, você também se posiciona um pouco maior nela para capturar esse fechamento de spread. Uma vez que esse spread fecha, às vezes você reduz essa posição, troca de cavalo, essas coisas não aconteciam tanto antes, né? Então ficou mais dinâmico, mesmo no high grade, que eu acho que dá para ter menos, não tem tanta criatividade em termos de estrutura, assim como num crédito estruturado ou high yield, você consegue fazer uma gestão mais ativa nesse sentido, né? E eu acho que a tendência é continuar essa evolução, né? E o que você está vendo agora é, obviamente, eu acho que eu diria o andar de baixo ali, o high yield começando a se desenvolver. Então, tem mais players entrando nesse mercado, mais fundos, que nem o Urbano falou, começa a ter um pouco mais de negociação no secundário, então vai começar a ficar um pouco mais ativo também nesse sentido, né? Quando você olha lá fora, você tem desde o high grade até o distressed, que opera normalmente no mercado secundário, né? Assim, algum preço você vai conseguir por aquele ativo,
né? Nem que seja 5% do par, alguém vai pagar. Aqui é muito diferente, né? Na hora que sai um news flow negativo, putz, o papel fica totalmente largado, né? Ah, não, eu bido a 5% do par e o outro ficará, eu vendo a 95% do par, tá bom? Tem anos-luz de diferença entre o bid e o offer, né? Então, ainda falta, acho que, um pouco de evolução nesse sentido. Mas fala um pouquinho, eu lembro que ao longo desses anos a gente fazia o call com o Pierre, no começo, eu estou comprando esses high grades do CD mais 4, ganho um monte na marcação a mercado. A gente passou essa tranche, eu e o Francisco, nossa analista de crédito, bom, acabou, fechou essa oportunidade. Aí, call com o PR, não, agora eu comprei mais duration, porque a duration não está precificada. Como é que é isso no dia a dia, na sua visão, essa gestão da marcação a mercado? Conta aí o a gente tenta ali surfar os diferentes ciclos, né? Então, quando você tem um ciclo que a gente entende que tem muito spread na mesa e está atrativo, você busca alongar a duration da carteira, talvez até se posicionar num setor de um pouco mais de risco, dependendo de qual for o cenário macroeconômico, e conforme os spreads vão se mexendo para aquele cenário que você desenhou, você vai voltando para uma posição mais neutra, né? Então, você é ativo tanto em termos de risco de crédito, como em risco de duration, de prazo médio, né? E aí, obviamente, quando você enxerga um fechamento de spread à frente, você busca alongar mais a sua carteira de crédito, né? Assim como quando você enxerga que o mercado está um pouco mais amassado, você tenta se defender de uma abertura de crédito, reduzindo o duration, né? E busca também, assim, outras formas de ser criativa, às vezes mudar de indexador, então buscar papéis em IPCA ou pré e fazer o hedge via DAP ou DI, coisas do gênero, né? Saindo do óbvio do crédito, por isso até que eu cutuquei, a gente observou muito isso. E, Ana, é engraçado que conversando também, né, tem sempre essa... talvez esse estigma do um bancão, 180 bi, mas, por outro lado, nas nossas conversas, a gente vê quantas oportunidades também surgiram nesse caminho com essa história de você ter acesso, né, a praticamente tudo do mercado. Como é que é essa gestão também no dia a dia, com a sua característica tão diferente, as oportunidades aí que surgem? Sem dúvida. Eu, inclusive, já passei por asset independente também, então... também sei como é o dia a dia e estar numa asset grande tem algumas vantagens, uma delas é a quantidade de deals que você vê mesmo, você tende a ser muito procurado pelo mercado e quanto mais ativo você mais você é procurado. Então, também não é algo que cai de graça no seu colo, principalmente quando o mercado está aquecido, né? Quando o mercado está nessa onda super compradora, a gente fala lá, tem épocas do mercado que a gente liga mais para os vendedores do que o vendedor te liga, né? Que é uma coisa muito maluca, porque o cara ganha para ficar vendendo alguma coisa para você e quando você vê, todo dia você tem lá a sua listinha de com quem você vai falar para saber qual é o deal que está na mesa, o que está vindo, entender como é que está o pipeline, porque se você não ligar logo para o cara e não garantir seu pedaço, você perdeu e lá se foi a operação, né? Então, uma coisa que a gente também sentiu muito, o fato de ter um leque amplo de perfil de fundos, faz com que você veja muitas coisas também. Então, a Abram desenvolveu a área de high yield no final de 2019, comecinho de 20, e aí a gente achava que era uma área que ia agregar algumas discussões, mas a gente nunca imaginou o volume de operações que surgiriam. Primeiro para a mesa de high yield, que no fim a gente ia achar algum viés que atenderia outros fundos, não necessariamente o high yield. Então, também existe isso. Quando você tem um leque muito grande, você acaba vendo de todas as pontas, né? Desde a LF do bancão até a operação mais complexa. E isso faz com que você consiga encontrar coisas aí, às vezes, no meio do caminho, que normalmente passariam meio batida. Mas a questão do mercado secundário e da gestão ativa é uma coisa que eu, particularmente, fico muito satisfeita de ver, porque, estando há bastante tempo nesse mercado, esse foi um mercado muito chato por muito tempo, né? Então, se conversava com o pessoal de equities, primeiro que eles olhavam para a gente de crédito como se a gente fosse, assim, incapaz, né? Quem faz gestão são eles, que tem ali todo dia compra e venda, tal. A gente sentava no ativo e ficava a vida toda. E hoje em dia isso é muito diferente. A gente ali na Abram já fez mais de 10 bi de secundário esse ano. Né? Então, você consegue mesmo
girar a sua carteira, você consegue sair de um setor que você está desconfortável, de um nome que você não está gostando, de um cara que você acha que vai quebrar covenant e vai te dar um baita trabalho, não vai valer a pena, não vai querer te pagar prêmio. A gente consegue zerar posições grandes hoje e consegue entrar em posições grandes também. Então, se pegar ao longo desse ano, teve um momento ali, março, abril, que os spreads amassaram muito no primário, não estava aparecendo nada de muito interessante, todo mundo querendo alongar a duration, porque na hora que o spread amassa, a empresa quer alongar a duration, ela quer que você fique realmente com o pior dos mundos. A gente foi para um secundário com tesourarias, que são players que também entraram nesse mercado lá em 2020, né? Foi realmente o BC estimulou, e esse passou a ser um player importante no nosso mercado. E a gente, em vez de olhar o primário, que estava super amassado, fomos olhar secundário com tesourarias, com boletas de tamanho interessante, numa duration que não tinha no mercado primário naquele momento, porque estava tudo muito longo e a gente não queria alongar com aquele spread amassado. Então, o mercado secundário hoje te permite fazer gestão ativa de fundo mesmo, e mesmo de fundos grandes, porque também já esse movimento ele começou favorecendo os fundos menores, porque boleta menor é mais fácil de girar, mas hoje em dia realmente dá para estender para o portfólio como um todo, e inclusive o Marcelo falou do high yield, que ele faz bastante secundário, e a gente sente isso lá também, né? O nosso secundário do high yield é muito mais ativo do que a gente imaginava, a gente achava que ia ser um fundo muito mais buy and hold, mas não. Por muito tempo me perguntavam o que precisa para ter mais liquidez no mercado de crédito, e eu confesso que eu nunca dei a resposta certa, porque eu não sabia que era o que precisa é player, né? Você precisa realmente de gente ali para poder trocar esses papéis com você. Então, hoje é um mercado realmente muito mais ativo e mais satisfatório para a gente, que é gestor, poder colocar as nossas ideias no portfólio. Perfeito. A gente está desintermediando esse mercado, né? Acho que é isso que é legal, tá? Esse mercado de concentração bancária enorme, pouco a pouco esse oligopólio aí tá diminuindo. Bom, eu vou falar um pouco assim, da parte mais líquida do nosso portfólio. A gente tem uma visão ali de tomar companhias com baixo risco de crédito e muito mais para compor ali um carreguinho, né? São companhias que tem liquidez, mas não vão pagar spread alta, spread bom, e a gente gosta de entrar, aí como a gente olha high yield, é bem normal na nossa vida olhar empresas pela primeira vez, né? Então, quando entra um cara no mercado de capitais mesmo, mais líquido, né, a gente tem a capacidade de olhar bem esse cara pela primeira vez e ver se esse cara tem valor relativo pela qualidade de crédito. Então, a gente gosta de fazer isso bastante, né? Então, é um play de comprar, esperar chegar num determinado preço, dependendo do mandato, a gente vai tirando, e nos mandatos mais conservadores carrega por um pouco mais de tempo. E a gente não faz play de alongar duration, né? Acho que é um pouco ali característica da casa, é uma casa que gosta de olhar mais carrego, e tem uma outra coisa oportunisticamente, a gente pega algumas coisas que, quando a gente entende que estão muito tem alguma oportunidade. Então, por exemplo, a gente entrou em bonds, né? A gente começou a comprar em bonds lá emitidos por companhias brasileiras, em final de maio. Peguei uma faquinha caindo ali, tá? Da vida, você não consegue acertar o timing perfeito, né? Então, a gente, dado o estilo nosso de gestão, tudo, a gente tem um espaço no portfólio para fazer isso, um portfólio com uma vol muito diferente do mercado local. Nossos fundos têm de vol de meio a 1, né? Os bondes têm vol de 9, 10, tá? Então, se eu ponho 10% do fundo em bonde, mesmo com companhia de qualidade de crédito irrepreensível, né, eu aumento mais que dobro a volatilidade dos nossos fundos. Então, a gente oportunisticamente faz isso também. Então, no mundo, a gente busca e aí o play do bonde tem um quê aí de play de beta, mas tem que ser companhias que a gente tenha conforto de levar vencimento, porque não dá para proteger esse beta inteiro, é caro demais, né? E aí, no mundo high yield, é um mundo mais de carrego, né? E aí é um trabalho mesmo bottom-up total, né? A gente não tem diagnóstico para absolutamente tudo, a gente não tem preconceito quanto a setor, não tem preconceito quanto enfim, contra nenhum tipo de taxa, tipo de indexador, fluxo de caixa. São estruturas que a gente olha ali que
se a gente entende que o carrego que aquilo vai me trazer compensa o risco que a gente está tomando, e basicamente de liquidez, né? Eu não acho, assim, naturalmente são empresas ou estruturas, né? As empresas são menores, são menos sólidas, né? Mas são companhias geradoras de caixa, com capacidade. A gente tem muita companhia no mercado high grade que vive de refinanciamento, né? E tem companhias no mercado high yield que tem capacidade de gerar caixa, de repagar a dívida delas sem refinanciamento, né? Então, a gente busca ali, são coisas mais ilíquidas, e ver se esse spread está compensando bem a liquidez. E não tem também problema com estruturas diferentes, né? Então, se aquilo está embalado num CRI, num CRA, numa debênture, numa debênture financeira, então a gente precisa de muita liberdade no mandato. Nossos fundos podem comprar até FIP. A gente não tem FIP no fundo, tá? Mas até FIP a gente pode comprar lá. Não institucional, pessoal. Institucional não, tá? Institucional não pode comprar FIP, não pode comprar FDIC-NP, não pode comprar bond. Eu acho que e companhia de capital fechado. E companhia de capital fechado, né? Então tem uma questão ali de criatividade de estrutura, né? Pô, como eu embalo esse negócio para conseguir fazer a melhor estrutura que dê conforto para a gente. E, eventualmente também, isso não é eventualmente, é se preparar lá dentro para fazer surfar uma determinada estratégia. A gente achou um caminho, dentro dessa tese de desintermediação do mercado, tem fintechs aqui originando carteiras, tal. O modelo deles é desalinhado, muitos desses caras nunca fizeram crédito, mas têm boas ideias, sabem trazer ativo, né? Como a gente se estrutura para botar dinheiro, né, nesse negócio, né? A gente montou todo um processo, montou uma parceria com o Service, estruturou uma área de dados para comprar as carteiras, as operações têm equity kicker. Então, a gente montou um portfólio, não é gigante, é sempre dentro de um limite do portfólio, né, para você conseguir se estruturar. Custa mais caro, os fundos são mais caros também, né? Mas você se estruturar para conseguir ter o acompanhamento correto daquele ativo, porque tem uma outra dificuldade em empresa high yield, diferente de uma high grade, que a maioria é companhia de capital aberto, trimestralmente você tem número, a empresa tem uma governança, a gente tem o número da companhia uma vez por ano. O que acontece, o analista liga a cada 2, 3 meses para a companhia, tem um follow-up lá super certinho, para falar, escuta, como está o teu operacional, preenche planilha, né? A gente tem um robozinho que vai para o Serasa para ficar acompanhando os nomes, ver se tem algum red light ali, alguma luz amarela que acendeu. A gente já se livrou de problema com uma coisa simples, que é uma API que vai no Serasa ali todo mês, com todos os nomes, né? Então, precisa ser criativo de pensar como eu acompanho esse cara sem depender da informação que ele me passa, né? Então, acho que é isso, não tenho. E outra coisa, muita diversificação, tá? Eu soube que a gente tem mais de 200 investimentos, né? Então, precisa de estrutura de dados, muita disciplina, porque, de novo, tem mais risco. O melhor jeito de diversificar isso é com um carrego bom e muita diversificação. Perfeito. De novo, dando alguns passos para trás, né? A gente está indo lá na frente, a gente falou muito aqui de high grade, high yield, né? Vocês observaram que é um tema corrente. E quando a gente olha o portfólio da maior parte dos investidores, aí eu acho que é onde a gente mais nota uma diferença entre os nossos investidores, pessoas físicas, que já vêm, né, há algum tempo com peso importante do seu portfólio em empresas, né, e operações mais estruturadas, com carregos, né, de CDI mais 4 para cima, e os institucionais, que você fala essa palavra, parece que você está falando um palavrão. Então, primeiro, high grade significa, né, uma nota boa de rating, e o high yield de alta taxa. Agora, como a gente estava falando, no Brasil, esse conceito, eu acho que a gente usa ele de uma forma que talvez não seja 100% relacionado, e aí eu vou querer ouvir de vocês, das probabilidades de default mesmo, de não pagamento, né? Muitas vezes a gente fala de operações mais estruturadas, ou talvez sejam empresas menores, eventualmente menos sólidas ou mais novas, mas tem estruturas de garantias muito, né, profundas. Então, a gente estava falando da evolução do mercado, e eu acho que isso é um outro ponto para a gente abordar e aprofundar. Vou começar com o Urbano aqui, que eu acho que é o mais, né, focado nessa área, mas explicar um pouquinho, né, como é que é uma análise, o que é a companhia, o que é a estrutura, a complexidade de você analisar isso, e já provocando aí um ponto que a Ana trouxe, que
são os riscos da criatividade, né? Quando a gente fala sobre isso. Eu faço crédito desde quando eu me formei, né? Então, eu tenho 52 anos, 94, eu não fui analista de crédito, como alocador eu comecei a trabalhar em 2006 mesmo, e de 94 até 2004, eu tive um sabático na minha vida, tive uma fase que eu quis repensar tudo, e foi bom que eu voltei como alocador de crédito. Eu fui de produto de banco, então eu trabalhei 6 anos no varejo e mais 4 anos no corporate com recebíveis, né? Eu tocava produtos de recebíveis e tocava alguns produtos de capital de giro também. E aí, né, o que eu aprendi e depois como alocador também, eu peguei a crise de 2008 e 2009, que foi uma crise de crédito bem pesada no Brasil. A de 2015 e 2016 foi pior para o Brasil, lá fora, né, estava bem o mundo lá fora em 2015 e 2016. Foi uma crise só nossa. Foi bem, mas em 2009 foi pesado, tá? Teve bastante companhia quebrando aqui no Brasil em 2009. E eu perdi dinheiro em 2009, tá? E eu aprendi várias coisas. E uma delas é que garantia funciona... Não vou generalizar, tá? Mas normalmente garantia funciona até a página 2, tá? Tem garantias que são muito sólidas e muito robustas, mas tem garantias que são, entre aspas, engana, que eu gosto, tá? Funciona enquanto a companhia está boa. Guarda-chuva em dia de sol. Então, a gente não abre mão, em hipótese alguma, de fazer o crédito da companhia, né? Não tem chance. Então, se pinta uma companhia lá, que o balanço é um papel de pão, o cara me dá 2 ativos em garantia, aval do dono, que tira a mesada da empresa, não tem patrimônio aqui e tal, a gente nem passa, né? A gente quer, primeiro, companhias auditadas, né, com capacidade de geração operacional de caixa. Então, é a primeira coisa que a gente faz, né? Então, a primeira coisa que a gente olha, o preço e o prazo que esse cara está tomando faz sentido, né? Primeira coisa, está dentro ali do que é o nosso custo de capital, né? E esse setor, olhando tal, está justo o que ele está querendo fazer? Parece que faz algum sentido. Vamos olhar o crédito da companhia. Então, DEF auditada, muita interação com a companhia, né? A gente consegue fazer uma diligência lá dentro? Não, a gente diversifica muito a carteira, a gente faz boleta hoje de 25, 30, 35 milhões por nome, então também não paga a conta de fazer, mas auditada por uma boa companhia, analistas técnicos, né? A gente vê se os números que estão lá naquele balanço, mesmo auditado, o balanço auditado tem erro, tá? Já havia balanço auditado que o ativo não bate com passivo, né? Com fluxo de caixa com conta errada. Então, ver se os números fazem sentido, se o management consegue explicar bem aqueles números, botar uma boa projeção operacional, em cima de dados operacionais da companhia e não em cima de margem ou qualquer coisa desse tipo, estressar ali quais os fatores de risco e ver se a companhia te repaga com fluxo de caixa. A garantia, a gente estuda com a companhia, né, à parte, né, e tem garantias que são muito robustas, né? Um ativo não operacional num lugar com liquidez, né, que desde que tenha liquidez, porque também, vou pegar uma fazenda, não sei aonde, tem um predinho em tal canto ali de uma cidade do interior, sabe, tem coisa que é mico, você vai ficar gerando um BNDU lá no fundo só com custo e vai dar um trabalho enorme para o time de gestão que não vai ter tempo de olhar coisa, que vai ter que cuidar daquilo lá, vender aquele negócio. Então, acho que esse é o primeiro caminho, isso quando estou falando de empresas, né? De operações ali, a parte de operações estruturadas, securitizações, né, é muito mais entender como que esse ativo chega, entender todo o fluxo operacional desse negócio e riscos operacionais e a qualidade daquele ativo que você está securitizando, né? E tem riscos também que não são de crédito, não são operacionais, que é risco de mercado, que tem estrutura sofrendo por conta de risco de mercado hoje, né? Então, o ativo é pré, o passivo é pós, duration de 4 anos, vocês todos sabem o que isso significa, né? Então, tem estruturas hoje que estão ali com uma margem mais apertada por conta disso. Então, aí, sim, entender o que tem aquela estrutura, aí experiência, conhecimento de regulação, saber o que pode dar errado nessas coisas, né? E, de novo, a gente não abre mão de olhar quem é o originador. Lógico que tem originadores com balanços mais fracos e tem originadores com balanços mais fortes. E a gente vai ser
tão mais ou menos tolerante na estrutura, dependendo da qualidade do originador e o compromisso dele com aquele negócio, tá? E aí, finalmente, né, depois de entender isso tudo, a gente tem uma área jurídica, tem 3 advogados, tem uma advogada hiper senior, foi advogada de um banco de crédito por mais de 20 anos, era head do legal lá, viveu tudo de crédito que vocês puderem imaginar, e tem 2 advogados mais júniores com ela, né, para rever escritura, rever documento, né? Então, quer dizer, é um processo trabalhoso, um fluxo ali de análise 3 semanas, e às vezes para a gente conseguir desembolsar, tem operação que a gente deu firme faz 6 meses e desembolsou agora, né? Então, às vezes demora, porque a negociação, às vezes, principalmente nos deals bilaterais, são bem demorados. E depois, finalmente, como que você vai acompanhar isso, né? Então, sentar com a área de risco ali, para ver como que eles vão ajudar. O time de gestão tem uma agenda de acompanhamento e como a área de risco vai te ajudar também a olhar outros fatores que são externalidades, porque a área de gestão vai continuar pegando informação da empresa. E a gente quer que a área de risco traga informações que não necessariamente vêm da empresa, né? Então, isso não está totalmente pronto, mas a gente tem um processo já no Serasa, que é uma API, isso já é simples, funciona, e a gente tem ferramentas de Big Data ali para consultar a empresa. A gente usa a ferramenta do Compliance para consultar a empresa. Isso ainda não é super escalável, mas a gente está montando uma API lá, via dados, de começar a acompanhar essas empresas mais intempestivamente com dados externos, seja notícia da mídia, processos judiciais, né, coisas que não necessariamente vão estar num Serasa ou a companhia vai te informar. E o tamanho da alocação, acho que esse é outro cuidado, né, diversificar bastante, né, porque o gestor, esse é um direito que o gestor tem que se dar de estar errado, né? A gente não vai acertar 100% dos casos, e se você tem uma posição diversificada, fez uma estrutura correta, normalmente pode acontecer se tem um problema, aquela posição normalmente vai ser muito menor já na tua carteira, vai ser irrelevante, às vezes é menos que um dia de PNL do fundo, então acho que acho que é o cuidado final que tem que ter ali, né? O cuidado final é no acompanhamento e honestidade, né? Acho que finalmente, ser capaz de identificar esse cara está problema, porque é um problema, as pessoas reconhecer que tem um problema no portfólio, não é óbvio, precisa ter essa honestidade, falar, isso aqui está piorando, tem o risco de azedar, né? Que a gente vai fazer a respeito, que eu falo para o time, alive and kicking, né? Essa coisa, tem que estar todo mundo muito ligado com tudo o que acontece na carteira, então é isso. Só um mundo emocionante. Só tudo isso. Ana, vou passar a bola para você antes do Pierre falar um pouquinho aí. Depois de tudo que o Urbano conseguiu colocar, o que você adiciona? Realmente, estruturado e high yield é isso, é uma vida de análise muito mais detalhada, é suado mesmo, mas geralmente compensa, né? Errar e ter errado ao longo da carreira profissional, eu acho que é alguma coisa que traz muito valor. Te ajuda a identificar outros erros e te dá essa humildade de reconhecer que realmente você vai errar, né? Até um certo ponto da sua carreira, você realmente acredita que você é infalível, e aí a hora que você percebe que não, acho que melhora muito a qualidade da sua entrega. O que hoje eu vejo mais uma vez, a gente está num momento de mercado muito comprador de crédito, com muito aporte em fundo de crédito. Isso faz com que as operações fiquem um pouco mais frágeis, porque os compradores ficam menos detalhistas, mais preocupados em alocar, mais dispostos a correr risco, porque precisa dessa alocação, né? Então, a gente que vive do alfa de crédito, a gente precisa estar com o fundo alocado para poder entregar a rentabilidade que foi combinada com vocês, né? Aliás, falando da evolução do mercado, a gente não mencionou a história do short, né? O que falta aqui é conseguir ficar shorteado em crédito nos momentos que você acha que está mal precificado. No máximo, você reduz sua alocação. Então, eu acho que esses últimos meses eu tenho visto muito operações estruturadas vindo mais frágeis, cobertas de complexidades desnecessárias, que fazem com que a análise fique mais difícil, o controle daquela operação também fica mais difícil, e sem muita explicação do porquê. Eu sou uma grande fã de FDIC e de produto estruturado. FDIC é um produto que já passou por muitos testes, é um produto extremamente transparente
que requer uma análise especializada, não é fácil mesmo de entender tudo que está dentro de um FDIC, mas uma vez que você tem esse expertise, eu acho um produto excelente que paga prêmio do ponto de vista de uma debênture do mesmo risco de crédito, ela vai te remunerar pior do que um FDIC, simplesmente pela complexidade dessa estrutura e porque você tem uma restrição de alocação desse produto no fundo, né? Então, hoje em dia, o que eu tenho ficado mais atenta é isso, os produtos estruturados que sempre apareciam e a gente brilhava o olho, às vezes você começa a olhar com o olho brilhando, dali a pouco você vai desanimando porque é uma fragilidade aqui, é uma cláusula mal escrita ali, é uma bobeada no acompanhamento da carteira em outro lugar, é um histórico que parece que é longo, mas aí você descobre que aquele histórico não conversa com a sua carteira que está sendo cedida atualmente. Então, eu sinto que o mercado está aceitando estruturas frágeis e uma das desvantagens do mercado de asset de crédito ter crescido tanto você tem pessoas com menos experiência nesse mercado, né? Não surgiu do dia para a noite gestor experiente para todos os fundos de crédito que surgiram. Então, isso também conversa com uma maturidade que está se desenvolvendo das próprias equipes nas casas, né? Então, também muitas vezes é isso. Aceita uma estrutura mais frágil até por não ter, às vezes, tanto conhecimento do produto. Então, eu sinto que os estruturados estão numa fase ali de teste de qual é o limite de um produto ruim que o mercado aceita. A gente está tentando descobrir qual é esse limite. Perfeito, e você, Pierre? Porque, na verdade, high grade não significa que são estruturas simples, né? E a gente tem visto isso no portfólio. Sim, no high grade, assim, a gente compõe uma parte do portfólio com produtos estruturados via FDIC, né? Normalmente são as cotas sêniores, né? A gente fica um pouco mais conservador nesse sentido, mas entra no mesmo tipo de análise, de estrutura, enfim. Eu concordo com a Ana, o mercado tem testado cada vez mais até onde os investidores aceitam, né? Mas eu acho que, assim, em termos de gestão, acho que uma palavra até que o Urbano colocou, eu acho que é disciplina, né? E a disciplina, ela vai desde o momento onde você está analisando o crédito, né? Até a precificação do crédito, né? Você pode ter feito uma análise boa, saber que aquela empresa não vai ter um problema, só que se você dá dinheiro a qualquer preço também, uma hora você toma uma invertida do mercado, né? Isso ocorreu muito em 2019, por exemplo, né? Assim, a gente vinha, gestores, e até nós mesmos fizemos algumas operações onde você acabava, assim, dando dinheiro num preço que estava errado, né? O mercado todo está quente, está todo mundo se estapeando por crédito, ali você tem que ter disciplina de saber falar não, mesmo por uma empresa que é boa, tem um bom track record, gera caixa, etc., mas naquele preço não vale, né? Disciplina na hora de montar a carteira, ou seja, qual que é o tamanho das alocações, né? Eu consigo desmontar essa alocação depois, eu consigo reduzir ela, eu sou relevante dentro do passivo da companhia, não sou, né? Todos são fatores muito importantes de você seguir, né? Se essa empresa tiver uma piora forte de crédito, qual que vai ser o impacto na minha carteira? O perfil do meu mandato aceita isso, né? O tamanho das posições e do risco que você toma nos fundos depende muito do mandato também, né? E a gente vê, principalmente em momentos que nem a gente está agora, onde o mercado é muito comprador, gestores que vão baixando a régua, aumenta o prazo, começa a fugir do mandato, então pega fundo que tem liquidez super curta e um passivo muito mais a risco, e começa a comprar títulos perpétuos, super longos, que se você tomar uma invertida do mercado, o teu passivo não está pronto para aceitar aquela perda, né? E a gente vê isso claramente em momentos que está aquecido, né? Ou disciplina também na hora que os emissores vão aproveitando que o mercado está quente e vão testando. Vamos emitir sem covenant, vamos tirar essa garantia, vamos piorar aqui essa estrutura, e vai testando o mercado até onde vai, né? E você só pega ali quem está tendo disciplina quando o mercado virar, né? E depois disciplina no monitoramento de crédito também, né? Hoje a gente tenta cada vez mais estar mais próximo do management das companhias, né? Ou seja, não só apenas esperar o resultado da companhia sair, mas muitas vezes tentar pegar uma deterioração antes disso aparecer no resultado, né? Seja conversando com management, conversando com concorrentes, conversando com pessoas que trabalham dentro da empresa. Então, a gente tenta buscar ser mais ativo dessa forma. Perfeito. Resumindo, uma boa análise e um bom gestor, né? Mas vamos, falando nisso, entrar na parte aqui, talvez, né, mais cutucada do painel, já puxando uma pergunta do público.
que a gente talvez esteja vivendo um dos períodos mais difíceis, né, em termos econômicos, que a gente viveu recentemente. Isso foi falado em todos os painéis aqui, né? Acho que a gente, na verdade, está vivendo um momento difícil. O Richard falou no primeiro painel desde 2013, então a gente brinca aqui na TAG e fala, a gente já está bom, né? Já tem bastante história para contar, pandemia, guerra, crise, pior crise da história, 2015-16, já tem bastante experiência, não precisamos ter mais, mas é um período muito desafiador. E aí, eu acho que tem alguns pontos adicionais, né? Talvez, para mim, um dos mais preocupantes é o aumento dos custos, né? Essa inflação trouxe um aumento de custos de insumos que a gente sabe que é muito alto, né? Tem sido um desafio para muitas companhias, o repasse de preço e assim por diante. Um baixo crescimento por um período longo de tempo e juros muito mais altos, né? Se capitalizar nesse mercado hoje é muito mais difícil do que era alguns tempos atrás. Como é que é a visão de vocês, então, trazendo um pouco desse cenário econômico para crédito daqui para frente, sobre as duas óticas? Primeiro, a qual acho que tem que ser realmente a nossa preocupação como investidores, que é solvência, né? Capacidade dessas empresas de pagarem suas dívidas. Como a Ana bem colocou, e aí eu acho que a gente pode explorar isso, a gente tem muito poucos eventos de crédito, né, no país. O que é ótimo. Talvez porque a gente esteja tão resistente em dar crédito, né? A gente deveria dar muito mais e lidar com alguns eventos, né? Assim como a gente aceita risco em todas as outras classes. Mas daqui para frente, como é que está a visão para vocês, que eu acho que é o mais importante, da capacidade pagadora das empresas nas quais a gente está alocando, sendo sócios nas dívidas? E aí o segundo ponto, que é mais curto prazo, mas que a gente sabe que, né, a nossa vida é lidar com ele, que é a questão da abertura dos spreads. Então, a gente falou aqui, na verdade, de um longo período de fechamento. Longo não, né? Curto e pouco, eu acho, fechamento de spreads. A gente viveu um período de fechamento de spreads, enquanto os outros ativos de risco degringolavam. E daqui para frente, o que vocês esperam, né? Então, voltando aqui para inverter a ordem, começando pelo Pierre, e aí passando para os demais. Bom, falando em termos de spread, né, focando especificamente onde a gente atua, que é no high grade, a gente acha que os spreads hoje eles estão num patamar justo, né? Então, a gente não vê exageros nem como a gente viu na pandemia, de ter as melhores empresas do Brasil emitindo a CDI mais 4, mas a gente também está longe do cenário que a gente viveu em 2019, onde você tinha spreads super comprimidos, e que você fala, bom, isso aqui uma hora vai corrigir, né? Então, eu diria que o mercado está justo, né? Não está nem atrativo, mas também não está ruim. A nossa preocupação um pouco você tem um fluxo muito forte para a renda fixa, né? Isso se traduz em demanda, mas, ao mesmo tempo, você também tem um fluxo muito forte de oferta no mercado primário, né? Então, isso está dando algum equilíbrio para o mercado e fazendo com que os spreads, acho que, se comportem de maneira até que racionais dentro do contexto total, né? A nossa preocupação é se essa janela primária desacelerar, né? E aí, tendo em vista o período eleitoral, a gente viu muitas empresas antecipando captação para evitar o período eleitoral, né? Então, a nossa preocupação é um pouco entrar nessa janela eleitoral, o mercado primário secar, e aí a gente vê um pouco o que a gente vivenciou em 2019, que é os spreads meio que fecharem no vácuo, porque tem gestor captando, ou pessoa física está com uma demanda muito alta por crédito e não tem oferta, né? E aí você vê assim, os spreads fechando rapidamente, com operações com baixíssima profundidade no mercado secundário, e aí quando o mercado primário retoma, ele usa como base o secundário e vira uma coisa que se retroalimenta, né? E aí você entra num risco para 2023, que é, assim, em algum momento os juros vão começar a cair, né? E assim, o mercado é cíclico, acontece sempre a mesma coisa, os juros começam a cair, as pessoas voltam a olhar ativos de risco, seja equity, multimercado ou qualquer outro ativo de risco, e você começa a ter uma migração da renda fixa para ativos de risco ali para 2023, né? E nesse sentido, uma coisa que tem chamado nossa atenção é que muito da captação do mercado está focada em fundos com prazo super baixo, né? D0, D1. Então, nos parece bastante claro que é um recurso que está estacionado lá, e é um recurso que sai muito rápido, né? Então, essa é um pouco a nossa preocupação, ter muita disciplina, que nem eu comentei um pouco antes, agora nesse período que a gente vai entrar agora, de não baixar a régua e ser muito diligente na precificação das operações.
para não entrar na mesma toada que ocorreu em 2019 e isso estourar na nossa cara em 2023. Eu acho que uma vantagem, eu espero mesmo que o mercado seja disciplinado, mas eu costumo dizer, eu falo isso até nas minhas reuniões lá com a equipe, toda vez que eu falo, os spreads estão comportados, acho que o mercado está disciplinado, vem uma semana de spread amassando para mostrar que não existe mercado disciplinado, né? O gestor que captou e precisa alocar, ele dificilmente vai falar, essa taxa aqui não está remunerando o risco, deixa eu esperar vir uma operação melhor. É muito difícil, é uma situação difícil de fato, né? Mas por alguma razão ou outra, os spreads pelo menos estão se comportando bem esse ano, mesmo com toda essa captação, tem vindo emissões novas, a gente tem visto o secundário, inclusive, com taxas mais altas nas últimas semanas, então, tudo indica que, de qualquer forma, o spread está longe de estar num nível perigoso, mas acho que uma diferença muito grande também em relação a 2019 é a questão do percentual do CDI, que era uma tremenda armadilha que a gente estava e que a gente só percebeu mesmo quando já estava totalmente no fundo dela, que você tem uma parcela muito grande da sua remuneração atrelada a um negócio completamente fora da sua mão, né, que é o nível do CDI, e isso foi bem destrutivo. Nisso a indústria tem sido disciplinada. Eu já vi historicamente a indústria mudar várias vezes, né? Quando você estava em ciclo de alta de juro, todo mundo queria ir para o percentual do CDI. Aí quando o juro caía, todo mundo queria ir para o CDI+, e ficava oscilando entre essas duas coisas, e agora o mercado deixou claro que é CDI+, ponto, acabou. Não dá para brincar de percentual do CDI+. Então, nesse sentido, realmente, acho que os gestores aprenderam a lição. Então, entendo que, de qualquer forma, mesmo no ciclo de queda, a gente está bem mais protegido agora do que estava antes. O certo seria também o spread compensar nesse momento em que a Selic cai, né? Vamos ver se vai ter oportunidade para isso. Agora, indo também num ponto que foi colocado da qualidade de crédito das empresas com esse cenário macro, que é muito desafiador por várias razões, inclusive pela questão da liquidez, né? A gente veio nessa abundância de liquidez global, que a hora que ela sair, o impacto que isso acaba tendo em crédito, em todas as fintechs que vieram, a hora que você tirar isso, é algo que a gente ainda não tem como mensurar, porque foi um evento muito único, né? Essa enxurrada de liquidez dos últimos anos. Do nosso lado, o que a gente tem visto são as empresas lidando bem com a questão da demanda e mesmo com a questão da alta dos custos. Claro que alguns setores são mais afetados, né? Então, tem setores que são mais afetados pela demanda, tem setores que estão sendo muito afetados pela alta dos custos, mas pensando carteira de um modo geral, e acho que dá para a gente dizer que a nossa carteira representa bem aí um todo do mercado, o que tem mais nos preocupado não são esses efeitos que estão no topo ali da DRE, aumento da despesa financeira, que esse vem muito pesado, né? É impressionante quando você olha essas variações de um ano para o outro, o impacto dessa Selic nos balanços na ponta ali da despesa financeira e nas projeções também, e a questão da alocação de capital que essas companhias fizeram nos últimos anos. Então, você tinha uma taxa básica de juro baixa, que permitiu vários investimentos meio mais ou menos, parecerem que faziam sentido, as empresas foram com tudo para cima deles, e agora a gente vai começar a ver isso, né? O retorno de um investimento que não vai ser muito bom, perto do custo do CDI, com o peso desse negócio no balanço das empresas, né? Então, os nossos maiores pontos de atenção, pelo menos porque a gente tem visto no geral da carteira, têm sido esses, com essa observação de que existem setores que estão, sim, sendo muito afetados nas outras pontas, né? Em alguns casos, bem seriamente afetados, e a gente tem feito, inclusive, remanejamentos ali setoriais da carteira por causa disso. Perfeito. Bom, acho que a boa parte aqui já foi, acho que assim, vantagem do que a gente faz ali, de ter uma estrutura flexível, conseguir olhar várias coisas, né? É que acaba, mesmo em setores sem pricing power, que estão totalmente com a margem esmagada, transportadora, por exemplo, né? Esse cara não tem pricing power, né? Ele tem o caminhão, ele tem que pagar a parcela do caminhão dele para o BNDES e o custo dele é diesel, né? Então, e aí o embarcador lá também não deixou ele repassar preço direto.
Então, por exemplo, a gente está vendo uma estrutura agora para descontar frete embarcado lá para os caras, né? Então, assim, vai gerando oportunidades, mas, pô, vou dar dinheiro, apareceu o lote lá, deve ter parecido pana, lote de deal com transportadora precisando de dinheiro, né? Então, acho que essa é a primeira coisa, acho que esse é um recado, tem oportunidade mesmo em setores que estão complicados. Eu acho que para cenário aqui, acho que tem uma questão de... tem uma espada que me preocupa ali, que é o preço de commodity, né? Commodity é um negócio cíclico, então quando o preço está lá no high, todo mundo investe e esse preço cai, né? Você olha, commodity volta para preço de 10 anos, preço de 15 anos, então, sei lá, pô, tem usina de cana-de-açúcar, dinheiro de 6 anos, tem usina que nunca gerou caixa na vida, gerou caixa nos últimos 2 anos, mais por imprudência do que por competência, e aí o cara vai lá, faz ainda CAPEX com esse recurso, né? Então, acho que isso preocupa. Não estou falando de usina, estou falando, né, em geral de commodities, e empresas que demandam de muito capital de giro e estão em fase de crescimento. E, pô, difícil um business que tem 20% de margem, né? Estou pensando no meu mundo de dar dinheiro a CDI mais 6, CDI mais 5, 7, né? Difícil empresas que têm 20% de margem para suportar esse afogadilho aí de capital de giro. Isso acho que tem empresas no mundo high grade que estão também começando a se apertar com capital de giro, né? Então, acho que tem que olhar caso a caso. De novo, não tem segredo, é disciplina. Acho que a palavra de ordem aqui de todo mundo é disciplina, ser capaz de escolher bem e ser capaz de falar não, né? Acho que eu tenho falado não pra caramba, né? Porque, de novo, tem um monte de fundo high grade começando a comprar coisa high yield lá, né? E o nível de exigência é muito mais baixo, tanto de taxa como às vezes também não manja muito de estrutura, a gente com pouco tempo de mercado, então é capacidade de falar não o tempo inteiro, né? Então é isso, mas quanto a dizer, pô, sei lá, pode ser que esteja errado, né? Então, pô, commodity não cai nunca, acho que esse preço, tudo lindo. Eu acho difícil, o mercado vai ajustando, né? O custo de fertilizante já subiu, os termos de troca estão piores, então, eu acho que vai ter um ajuste, sim, no mercado por conta de toda a enxurrada de liquidez que teve, tá? Boa. Pessoal, temos mais um minutinho, eu tenho uma pergunta do público que eu vou puxar aqui rapidamente, depois deixo cada um encerrar, se quiser complementar. Mas principalmente aqueles perfis mais conservadores não deveriam usar mais o crédito aí como uma forma da gente remunerar, né? Eu acho que eu falei isso aqui no começo em relação a qualquer portfólio internacional de qualquer país, a parcela de títulos privados fica muito abaixo da que a parcela de títulos públicos, né, do investidor local. Acho que as altas taxas explicam, mas não só. Acho que a gente tem um pré-conceito aí com crédito privado e não tem com outras classes com risco muito maiores, né? Então, a pergunta era por que a gente não usa mais? A minha visão é muito mais falta de conhecimento, e acho que ouvindo aqui esse pessoal, a gente vê, né, a profundidade das análises e o quanto a gente tem de prêmio com a segurança quando a análise está sendo bem feita, e é muito mais esse preconceito do que, de fato, em falta de conhecimento da classe. Então, eu dei a minha resposta, a gente tem mais uns minutinhos bem para encerrar mesmo, deixar vocês complementarem e encerrar o nosso painel, porque eu tenho mais 5 perguntas que eu poderia fazer, gente, mesmo com 1h30, eu vou fazer outro em breve. PR, vamos começar por você. Não, acho que, de fato, o mercado tem melhorado nessa questão de preconceito, né? Desde o high grade até produtos estruturados, principalmente, né? FDIC, então, tem um preconceito gigante, por exemplo, no mercado, né? Acho que o pessoal generaliza muito, pega ali eventos como FDIC multicedente multisacado, onde teve fraude, e generaliza aquilo para, não, FDIC é cheio de fraude, não olho. Né? Só que, putz, cara, você pega um FDIC de crédito consignado no INSS, é outro mundo, né? É outra análise, é outro risco, não tem nada a ver. Né? Você acabou pegando a classe de ativo, a casca, né? O produto e generalizou, como se uma empresa desse default, nunca mais vou emprestar dinheiro via debênture, porque uma debênture deu default. Né? Mas eu acho que são barreiras que estão sendo vencidas ao longo do tempo. Eu acho que você tem algumas demonstrações disso no mercado. Uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, são casas de equity abrindo estratégias de crédito, né? Coisa que antigamente não existia. Né? O cara de equity torcia o nariz e falava, não, crédito não quero nem saber. Né? Se você fizer uma cagada em crédito aqui,
putz, você vai estragar a franquia da Asset, né, por uma coisa que não tem nada a ver comigo. E hoje em dia essa barreira foi vencida. E você vê muitas assets de equity, né, a própria Arx, inclusive abrindo estratégias de crédito, né? Então, eu acho que esse preconceito um pouco com crédito, ele vem sendo vencido aos poucos. Eu acho que tem tanto perfil de crédito e de produto de crédito, de fundo de crédito, de gestor de crédito, que não é possível não ter algum que atenda algum investidor específico. Então, é uma questão de realmente entender o que você quer e até que ponto você está confortável de ir, né? Porque muitas vezes a demanda que a gente recebe é aquela da taxa que não bate com o risco esperado, né? Então, aí milagre também não dá para fazer, mas conhecendo o leque de produtos, pesquisando sobre quem é o gestor onde você vai investir, acho que faz total sentido para qualquer portfólio, porque você tem um range muito grande ali de produtos para ir. A regulação atrapalha muito, muitas vezes, principalmente para o cliente institucional. A regulação, na tentativa de proteger um cliente, cria, às vezes, amarras que mais atrapalham do que ajudam, mas a gente aqui estuda bastante isso para saber como fazer, para dar o retorno que é esperado, sem quebrar nenhuma das regras colocadas ali pelo regulador. Então, acho que vale sim olhar essa classe de ativos com carinho, porque ela muitas vezes é descorrelacionada de outras, e isso é muito importante dentro de um portfólio como um todo. Não tenho mais nada para falar, não. Acho que falou os dois pontos. Acho que, assim, primeiro, não se revestir de preconceito, porque, um FDIC deu problema. Eu tenho uma expressão que a turma ri lá no trabalho que eu uso, que é jogar a criança fora com a água do banho, né? Então, um FDIC deu problema, eu não ponho mais dinheiro em FDIC. Não tem nada a ver, o FDIC não é culpado, coitado. Né? Então, acho que é isso, se despir de preconceito e escolher bem os gestores. E aí, acho que para escolher gestor também não é um negócio simples, não é só cota, né? Então, acho que tem casas que nem TAG e outras aí que são muito boas de fazer boa seleção de gestores, fazer uma diligência correta, entender a cabeça desses caras. Então, acho que é isso, não tem muito mais para falar, não. Vou ter que encerrar, pessoal, infelizmente. Muito obrigada a todos por aceitarem nosso convite. Obrigada mais uma vez à plateia aí pelos presentes e os online. Passo a bola para você, Vanessa. Obrigada, Ana Luísa, Marcelo e Pierre. Obrigada, Francisca, pela moderação. Continuem com a gente, porque ainda temos muito mais conteúdo chegando para toda a audiência do TAG Summit 2022.